sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Literalmente Analisando, podcast. Um podcast sobre literatura e análise. Feito por pessoas trans não binárias. Eu sou Sam. Eu sou a Lavi. E nós hoje vamos fazer um episódio especial de Halloween, atrasado de Halloween, porque neste momento é 1º de novembro e a gente... Não, é 2 de novembro. É dia 2 de novembro. É dia 2 de novembro, não sei mais contar. E é isso, a gente vai focar nisso, focar no Halloween, que era pra ser 2 dias atrás, mas que agora... Enfim. A gente tava curtindo o Halloween, no caso. Curtindo Halloween, assistindo Dan e Phil fazendo coisas de Halloween. E jogando Deltarune. Sim, pena que a gente ficou com sono pra continuar. Sim. Mas é isso. Triste. Qual o seu personagem favorito de Deltarune, Lavi? No momento, é o Lancer, porque eu acho simplesmente incrível a energia caótica dele. Clowns! Ele tem tipo 5 anos de idade. Eu amo o Lancer. Ele é tudo pra mim. Ele é o meu favorito. Ele tem 5 anos de idade, isso é incrível. Sim. Ele falando aquela hora, tipo assim... I have to go, you losers. I must get home before dinner. Tipo, eu estou arrasando, com licença. Sim. Meu Deus do céu. E foi só a gente começar a gravar que começou a passar um monte de carro, porque é isso, não sei o que acontece nessa cidade, que é tipo, é sempre num momento que precisa. Ou é que a gente tá conversando, ou que a gente tá gravando podcast. Todo dia é isso, maluco. Todo dia é isso. Enfim, mas o que a gente tinha pensado pro nosso episódio de Halloween específico, Lavi? Então, hoje a gente vai basicamente falar sobre creepypastas, conspirações e coisas do gênero, que a gente achou que ia ser interessante, porque ainda está ali ali no gênero literário, mas também não é algo tão comum, digamos assim, porque as pessoas geralmente falam, de livros, sobre que tem temática de Halloween, temática de terror. Inclusive, a gente pode falar sobre isso daí depois, tanto na nossa página do Twitter quanto no Instagram. Porém, no episódio, no nosso queridíssimo episódio de podcast, a gente vai ser um pouco diferente, porque a gente gosta de ser diferente. De ser diferente. Então, a gente vai falar de creepypastas e de teorias de conspiração e coisas do gênero. É porque a gente é extra. Sim. Então, a gente gosta de ser aleatório. Mas, então, eu queria começar com as teorias da conspiração, porque são as mais legais de falar sobre. Certo. Só que, geralmente, pra quem não sabe, teorias da conspiração ou são muito boas, tipo a Avril Lavigne foi substituída, ou são baseadas em antissemitismo. Sim. Inclusive, é uma coisa que tá bem... A gente precisa, comentar sobre isso, que tá bem atual, porque, por exemplo, as pessoas... comparando celebridades, e pessoal que tá em poder, especialmente pessoas judias, que é o caso do Mark Zuckerberg, com lagartos, Não, gente, isso não tá certo, isso não é legal, é antissemita, por favor, não façam isso. A gente sabe que ele tem cara de morto, mas assim, falem que ele tem cara de cadáver, não que ele parece um lagarto que vai dominar o mundo ou qualquer coisa do tipo. Sim. Além de que, por exemplo, quando as pessoas falam do Mark Zuckerberg, é sempre, que he acts weird, ele age muito estranho, Isso torna um negócio bem capacitista também, Porque pessoas autistas têm os mesmos trejeitos, pessoas com TDAH têm trejeitos parecidos. Então, se torna um negócio antissemita e capacitista. Na mesma tacada. Na mesma tacada. Não façam isso. Mas então, uma teoria da conspiração que eu gosto é justamente a Avril morreu e foi substituída. Eu acho essa muito, muito real. E aquela do Bush did 911. Não, mas essa é fato, Essa com certeza é fato. Essa com certeza é fato. Pra quem não entende inglês, o 11 de setembro foi feito pelo George Bush, que foi o presidente dos Estados Unidos na época. Então, é uma coisa que eu acho bem possível pra, tipo, incriminar as pessoas iraquianas naquela ali durante a invasão da faixa de Gaza, na guerra do Iraque, na Sim. verdade. Porque na época tava rolando a guerra do Iraque e coisa assim, na verdade...
Não sei se era bem guerra, né? Quando um lado só Ataca, né? Ataca, então, sei lá, né? Mas, enfim. Quais outras teorias da conspiração que nós temos? Então, nesse quesito, pessoas que não morreram, pessoas que foram substituídas, a gente tem bastante. Das pessoas que foram substituídas, por exemplo, a gente tem mais antigas de todas, que é a minha favorita. É Paul McCartney. Paul McCartney morreu e foi substituído. Que ele fica bravo até se a gente fala disso em entrevista. Sim. E é engraçado porque, tipo, as pessoas acharam pistas, fazendo aspas no ar aqui, que as pessoas acharam pistas pra dizer, né, que o Paul McCartney morreu e foi substituído. Que o pessoal diz, por exemplo, em A Day in the Life, que é uma música dos Beatles, do Sgt. Pepper's. Eu amo essa música. Essa música é incrível. Tem pistas sobre como o Paul morreu num acidente de carro e como ele foi substituído. Porque nessa música fala sobre um caso que aconteceu de um cara que sofreu um acidente, né? Porque é um dia na vida. Então ele fala de um cara que sofreu um acidente, alguém assistindo TV. Daí tem todos esses pedaços e o pessoal diz, não, é o Paul McCartney, ele na música e é isso. E fora, né, aquela mais conhecida que é o fato de ele estar descalço na capa do Abbey Road. Também as Sim, pessoas que é coisa de... Que é porque pra simbolizar que ele morreu. pra simbolizar que ele morreu, ele tá ali descalço e é isso. O que eu acho bem engraçado, porque, tipo, é incrível, sabe? Essa teoria. E o pessoal foi muito longe. Isso é muito antigo. Eu acho que, sei lá, essa teoria começou na década de 70, 80, por ali. Eu acho que até mais antes, não. Até antes, sabe? Então é uma teoria bem antiga da conspiração. Sim. E os fãs dos Beatles olharam cada coisinha, assim, É pra provar que os seres humanos sempre estiveram muito afim de uma teoria da conspiração. Sim. E muita pouca coisa pra fazer, né? Sim. A minha teoria da conspiração favorita não é teoria, é verdade, né? Que é MK Ultra, né? Que é basicamente um projeto dos Estados Unidos de conspiração, né? Sim. É o meu favorito de ler porque é realmente verdade. E que é tipo de testes de laboratório, esse tipo de coisa. E a Área 51. Sim! Né? Pra quem não sabe, a Área 51 é uma... É como se fosse um território, tipo... Porque tem várias áreas nos Estados Unidos, nas plataformas militares de lá. E a Área 51 não existe, ou é o que eles dizem. Porque a gente fala que a Área 51 é onde eles investigam alienígenas e essas coisas do tipo. Portanto, é a minha favorita, porque eu amo alienígenas. Sim. E é engraçado porque, por exemplo, o pessoal que faz essa pesquisa sobre a Área 51, eles dizem, não, se você passar... O Google Maps não passa por cima da Área 51, sabe? Sim. Se você passar por avião, você não pode passar por cima da Área 51. Então tem todas essas coisas que deixam você muito... sabe? Tem coisa aí... X-Files. Sim, ainda eu sou a muito... A musiquinha do Arquivo X. Eu sou literalmente Mulder, gente. Sim. Mas incrível. Enfim, o negócio é que a gente não pode duvidar nada dos americanos, né? Teve aquele cara também na NASA que ele foi demitido, eu acho, ele se demitiu. Isso faz uns aninhos, eu acho, inclusive. E ele falou depois que ele saiu da NASA, tipo, ele quebrou o contrato de confidelidade, né? Confidencialidade, enfim, não sei qual que é a palavra. Ele traiu lá o contrato deles e liberou, né? Que, tipo, não, eles fazem teste em aliens na NASA e tem todo esse negócio. Eles fazem pesquisa. E eu acho que o cara até foi morto depois. Meu Deus! Sim. Fora aqueles vídeos que a gente não sabe se é real de fato, mas vazam de vez em quando da NASA também, né? Teve aquele que foi mais recente, acho que foi em junho, julho, por aí, que saiu um vídeo que todo mundo na internet estava compartilhando, que daí logo a NASA também deu um jeito de derrubar o vídeo, né? Sim. Então você fica pensando, sabe? Você fica, meu Deus. É que o mundo é tão grande, sabe? O universo é tão grande. O universo é tão grande, sabe? Pra alienígenas não existirem. Mas, tipo, esse tipo de teoria da conspiração é ok, sabe? Porque justamente fala de uma vida inteligente fora da Terra. Sim. E tal. E não machuca nenhuma existência, sabe? O problema é quando você vem com teoria que fala, tipo, tem um grupo específico de pessoas que controlam tudo o que é noticiado, o que pode ser feito, esse tipo de coisa, que são os reptilianos, por exemplo. Então, os reptilianos, para quem não sabe, é tipo uma teoria da conspiração em que
que foi criada pelo David Icke, acho que é assim que se fala o nome dele, Icke, não sei, que é um cara sueco, que basicamente é o estereótipo judaico antissemita, de que pessoas judias na verdade são répteis e na verdade não são humanas, né? Sim. E é justamente porque ele é antissemita, esse homem, e ele nessa teoria é para dizer que nós controlamos o dinheiro, o capitalismo, esse tipo de coisa. Só que eu, como pessoa judia do interior de Santa Catarina, fico me perguntando cadê minha mesada? Porque eu não recebi ainda, sabe? Sim. E fora que nessa também entra aquele, né, daqueles grupos, daquelas teorias de conspiração que tem um grupo ou mais grupos que controlam o mundo, né? Isso também é antissemita. Sim. Surge, né, nessa ideia de que os judeus controlam o mundo, né? Principalmente o dinheiro. Então, essa também é uma teoria de conspiração antissemita. Isso. Que tem nariz grande, essas coisas assim, vocês ficam atentos. Exatamente. Mas voltando aos aliens um pouquinho, eu lembrei que a gente tem a nossa própria teoria de conspiração de alien, né? Que é o ET de Varginha. O ET de Varginha, que a gente tava falando ontem. Do ET de Varginha. Eu acho incrível. Uma vez eu assisti um documentário sobre o ET de Varginha com a minha mãe, porque minha mãe é esse tipo de pessoa. É incrível. Beijo, dona Daisy. Beijos, mãe. E a gente tava assistindo esse documentário e é bem interessante porque teve essas 3 meninas e elas estavam, acho que, indo pra casa da avó delas, era de tardezinha, e elas pegaram um caminho diferente do que elas geralmente pegavam, e elas viram nesse terreno esse homenzinho pequeno, e elas tentaram ajudar o homenzinho e ele saiu correndo, daí depois apareceu um monte de policial, fechou a área, não sei o que. Teve um policial que foi dois policiais, se não me engano, que foram pro hospital, um deles morreu, o outro nunca mais ninguém viu. E daí essa foi uma história que abalou a Varginha, né? Que é uma cidade em São Paulo, Minas Gerais. Minas Gerais, né? Na década de 80. E daí essas meninas, né, apareceram em um monte de entrevista falando sobre esse homenzinho que elas viram e todo esse negócio. Daí logo depois também chegaram os militares na cidade de Varginha e fecharam a cidade. Então tem todo mais um ar de mistério por causa disso, sabe? Por causa desse fechamento que teve da cidade. E até hoje, Varginha ganha sucesso com essa história, porque lá tem, por exemplo, caixa d'água com formato de ET, tem posto com formato de ET. Eles têm estátua de aliens na cidade, sabe? Eu acho icônico, eu quero muito conhecer Varginha, porque, sinceramente, o maior ícone do nosso país. Mas dizem que em Minas Gerais tem bastante aparição dessas coisas. Eu tava vendo que São Tomé das Letras é um lugar que é bem conhecido por ter bastante gnomos, né? Gnomos e coisas assim. Então, fadas também, né? Que legal. É bem interessante. É bem vibes. Sim. Alguns anos atrás também foi revivido a história do ET de Varginha, porque eu lembro que teve, acho que não lembro se foi no Tumblr ou no Twitter, uma moda, né, uma trend do pessoal recriando, tipo, a foto das meninas mostrando o local onde elas viram o ET de Varginha como se fosse a capa de álbum indie, sabe? Meu Deus. Sim. É incrível. Meu Deus. Sim. Eu queria que, tipo... Eu não sei, eu não sei, assim, sobre essa questão de os militares serem as pessoas com quem... Eles são as piores pessoas possíveis pra lidar com relações públicas. Com qualquer coisa, né? Com qualquer coisa, mas principalmente relações públicas, porque olha a ditadura como é que foi, sabe? Tipo... Sim, nossa. Isso era durante a ditadura, eu acho, porque foi no início dos anos 80. Cara, pior ainda! Sim! Foi 84, eu acho, não lembro. Pelo amor de Deus. E daí as pessoas que falam, tipo, da área 51 também são militares. E aí, meu Deus, como a imagem que a gente tá passando pros aliens. Por isso que eles querem atacar a gente, né? Porque só colocam gente horrível pra lidar com eles, coitados.
Eles já pensam que a gente é burro, né? Daí coloca um militar que tem 1 grama de cérebro, nem isso. Um exato neurônio. E meio pra conversar com eles. Daí não dá. Todo corpo militar tem um neurônio. É, 1 neurônio e meio, sim. Exato. Eles dividem uma célula. Então. Mas dizem também, a minha mãe assiste bastante, né, essas coisas de aliens e tal. Dizem também que aqui em Santa Catarina, né, é um local bem propício pra ver aliens. É mesmo? Meu pai, quando ele era mais jovem, e lá, aos 20 anos atrás, quando meu pai era bem jovem, era uma cidade que não tinha quase nada, era simplesmente mato. Ainda é, mas era mais mato. E lá onde é a nossa casa hoje em dia, é bem em cima do morro, que é a casa eu moro atrás da casa dos meus avós. E daí é o morro e tinha um terreno pra trás. E diz meu pai, quando ele namorava com a minha mãe, os dois sentavam lá nesse jardim, e eles viam, de vez em quando, passar umas luzenzinhas meio suspeitas no céu, sabe? Isso eu acho incrível. Deus. Até hoje eles contam, a gente viu alien! Meu Deus! Sim. Incrível! Sim. Incrível demais. Mas essa região, eu acho, ali dos interior, ali de São Paulo, de Minas Gerais, eu acho, de Goiás também, Sim. Eu acho muito propício pra aliens. Sim, não sei por que eles não gostam de praia, né? Porque praia é tão bom. Pois é, vai ver, eles são alérgicos à água salgada, quem sabe? Pode ser, né? Pode ser. Cara, faz muito sentido. Sim. Ou não gostam de areia, o que é super válido. O que é válido, porque ninguém gosta de areia. Ninguém gosta de areia, sim. A areia gruda até no fio. Sim. Enfim. Mas vamos mudar um pouquinho a vibe. A vibe pra gente ir pras nossas creepypastas preferidas. Porque nada mais aterrorizante do que creepypastas. Quem nunca leu uma creepypasta? Pelo amor de Deus. Ainda mais nós, né? Nossa geração aqui dos 20 e poucos anos, que a gente entrou na internet, basicamente, na época que era só creepypasta, né? Que a gente lia as creepypastas na internet, que era o auge, né? Sim. Quando surgiu o Slenderman, por exemplo, né? Sim. Então, é bem Lavi, interessante. como você definiria creepypasta? No geral, assim, o gênero? Geral, então, geralmente eu acho que creepypasta é como se fosse aquele gênero de found footage do horror, sabe? Que alguém, assim, que diz que me disse que aconteceu isso. Então, alguém narrando um fato, né? Fato bem entre aspas aqui, de algo aterrorizante que aconteceu com essa pessoa ou algo aterrorizante que ela viu. Por exemplo, o Slenderman. Ele começou por causa de um concurso de fotografia, se não me engano, que o cara era pra criar um monstro e o cara criou o Slenderman. E essa foto rodou na internet como se fosse uma foto tirada de verdade. Então o pessoal pegou nessa foto do contexto dela, tirou do contexto e mostrava pra todo mundo, olha só o que tiraram, olha só essa foto. Então era, digamos assim, a fabricação de um fato, né? Então, a fabricação de um fato de terror. Tem aquelas também, por exemplo, que eram creepypastas famosas, que era, por exemplo, não sei o que, acordei no meu quarto, coloquei a mão pra fora da cama, tinha alguém lambendo, achei que era meu cachorro. Meu Deus. Fui olhar embaixo da cama, era alguém vestido com o corpo do meu cachorro, sabe? Meu Deus. Sim, então é um diz que me disse de terror, basicamente. Então, vamos falar então sobre os nossas creepypastas favoritas. A minha creepypasta favorita, que na verdade não é minha favorita, é a minha menos preferida, porque ela me deixou com medo. E eu tenho medo até hoje. Não, eu tenho medinho. Medinho. Okay. Se chama Tulpa. Projeto Tulpa. Projeto Tulpa era um cara, basicamente, que estava comentando sobre um projeto que ele se voluntariou para fazer, que era sobre tornar o seu inconsciente independente da sua mente. Meu Deus. Sim, o que é uma ideia muito errada, não é mesmo? Sim, com certeza. Eu não sei como ele achou que isso era uma boa ideia, mas tudo bem. Eu tocava uma música e ele... Ai, como é que era? Ele ouvia aquela música e faziam várias perguntas e várias coisas assim pro inconsciente e não sei o que. Enfim, Freud se reviraria na urna dele, entende? Na urna, porque ele foi cremado. Incrível. Ainda tá por aí.
E, enfim, tipo, era muito sobre isso. E o inconsciente começava a torturar a pessoa. Começava a torturar, fazer um monte de coisa com o consciente da pessoa. Então, tipo assim, totalmente fora a bublé das ideias. E é isso, eu tenho medo até hoje. Ok, mas analisando, é basicamente a pessoa viver com uma neurodivergência, porque o seu inconsciente torturando o seu consciente a todo tempo. Sim. É isso? É. A gente já vive isso. Realmente, tens razão. Obrigada. Então é aterrorizante, de fato. Imagina piorar. Ser neurodivergente é aterrorizante, gente. Sim, é um terror. A gente Sim. vive num filme de terror. Enfim, eu gosto bastante do Slenderman, porque foi a primeira creepypasta que eu li. E na época que eu li, eu tinha uns 10, 12 anos, eu acho. E eu era escoteira. Pra quem não sabe, eu fui escoteira. E daí... Você nunca me contou Eu nunca contei isso. Não. Eu fui escoteira durante uns 10 anos da minha vida, eu acho. Eu era escoteira na época e eu sempre gostei muito de acampar e não sei o quê. E daí eu vi esse Slenderman, essa história desse homem, que era um monstro que aparecia na floresta. E eu joguei o jogo do Slenderman. E daí eu comecei a ficar com medo. Ai, meu Deus. Eu não queria mais acampar. Meu Deus. Porque eu fiquei, meu Deus, e se eu me perder na floresta e do nada ver uma folha branca presa numa árvore? O Slenderman vai me pegar? E daí eu saía de casa de noitezinha, tardezinha, porque, né, eu moro no interior, então muitas árvores, muita coisa assim, muita natureza. Eu saía de casa de noitezinha pra, sei lá, levar o lixo lá fora e eu ficava, assim, me olhando pra trás, sabe? Qualquer barulho eu ficava, meu Deus. Meu Deus. Foi traumatizante conhecer o Slenderman quando pequena. Hoje em dia eu já não tenho tanto medo assim, mas ainda fica, sabe? Aquele negocinho. Sim, fica aquela vozinha assim no seu inconsciente, né? Te torturando. Normal. Mas eu acho que o Slenderman é o mais clássico e eu gosto bastante. Eu gosto bastante dos jogos do Slenderman. Teve também algumas, tipo, creepypastas em vídeo que o pessoal tentou fazer uns filmes, né, e tal. Que eu só não gosto, acho horrível. Simplesmente insalubre. Mas os jogos do Slenderman são muito legais. Eu nunca consegui ganhar, inclusive, porque tinha que pegar 8 páginas, né, antes do Slenderman te pegar. E daí tua lanterninha falhando, né, e tudo mais. E eu nunca consegui ganhar. Um dia agora, quando adulta, eu tenho que pegar pra jogar, pra ver se eu consigo. Tem o Slenderman do Shrek. Você já viu? Meu Deus, eu não vi. Quando ele te pega, começa a tocar Hey Now, You're a Rockstar. Isso sim é filme de terror. Começa a tocar Smash Mouth do nada. É muito bom. Smash Mouth é bom, nem começa. Não xingue Smash Mouth na minha casa. Literalmente? Sim. Desculpa. Eu irei me retirar. Mas tem também do Bob Esponja. Sim, aquele... Bob Esponja é difícil. Sim, o do Bob Esponja é muito difícil. E é incrível. Sim. Todas essas variantes que as pessoas fizeram é incrível. E falando do Bob Esponja, eu não sei se encaixa em teoria de conspiração, né? Mas tem todas aquelas... Ou eu acho que é uma creepypasta, né? É uma creepypasta. É, que aquele pessoal dizia, né? Não, porque o Chaves, o Bob Esponja representam 7 pecados. E aquela toda ideia, não, o personagem morreu no início do desenho, ele tá sonhando, ele tá no afterlife, na vida após a morte. Tem todas aquelas teorias, né, de desenhos e filmes. Tem aquele episódio perdido do Bob Esponja, né? Também tem episódio perdido. Tem que ainda é mais antigo, que eu acho incrível, voltando, né, às teorias da conspiração e creepypastas vintage, retrô, que tinha na época, por exemplo, do Nintendo, ali, do GameCube e tal, que eram as fitas perdidas, né? Que dizia que tinha fita perdida de não sei qual jogo. Uhum. Você colocava, você ficava preso, né, ali no jogo. Sim. Então é bem interessante. Sim. Eu gosto dessas também. Tinha uma que o Lula Molusco, ele ficava, tipo, com... depressão. E se matava. Sim. E daí tinha realmente, tipo, um vídeo que era, tipo, o cara gravando, assassinando alguém, uma coisa assim também. Não sei se você lembra desse. Eu lembro desse. Eu fiquei muito, tipo... Meu Deus. Ninguém conseguiu ver a minha expressão, mas eu arregalei os olhos. Sim.
Eu consegui ver, é isso que importa. É isso que importa. É isso que importa. Mas né? Hoje em dia eu acho que as pessoas não sabem mais fazer creepypasta. Pelo menos eu não vi nenhuma que fosse interessante como faziam há, sei lá, 8 anos atrás. Sim. Quase 10, na verdade, porque eu falei que eu tinha 12 anos quando eu li Slenderman. Eu vou fazer 22, então 10 anos atrás, sabe? É. Era o auge, era o pico, né? Sim. Ah, mas também o fofão com a vela preta dentro. Nossa, o fofão... Do fofão tem muito. E é incrível, porque assim, eu ganhei um fofão quando eu era pequena. Meu Deus! Sim, e essa história é pior. Guarda porque minha. assim, aconteceu, era um fofão da minha tia, que ela tinha desde a década de 80, eu acho. E em 2009 aconteceu um acidente na casa da minha avó e pegou fogo, porque minha bisa, ela acendeu uma vela dentro do guarda-roupa. Meu Eu acho Deus. que eu já te contei essa história, né? Acho que sim. Sim, ela acendeu uma vela dentro do guarda-roupa e a vela caiu, tacou fogo na casa da minha avó. E na verdade, queimou só o quarto da minha bisa, né? Só que não tinha ninguém dentro, ainda bem. Fui eu que, aos 9 anos de idade, que fui correr atrás do bombeiro, inclusive, momentos. Mas enfim, esse fofão tava dentro do quarto. E ele sobreviveu, só que ele ficou deformado. Meu Deus. E depois disso, minha avó me deu esse fofão e ele ficava lá na minha prateleira. Eu tive que esconder esse fofão porque ele me dava medo. Além de que você apertava ele, dava pra sentir, porque antigamente diziam que o fofão, né, tinha essa creepypasta das antigas, que o fofão tinha uma faca dentro. Só que ele tinha uma estaquinha de metal pra manter a cabeça dele, né, ereta, porque a cabeça dele era pesada de plástico e o corpinho dele de tecido normal, sabe, com enchimento. E daí ele tinha essa estaquinha dentro. E você apertava, dava pra sentir. E daí ele com aquela carinha deformada. Meu Deus. Eu ficava, meu Deus do céu. Eu tive que esconder aquele fofão, porque ele tava me dando pesadelos. Meu Deus. Sim. Mas Hoje em dia ele tá na casa da minha outra tia, eu acho. Não sei onde é que anda. eu sei que outro que também falavam isso era coisa da Xuxa, né? Sim, a boneca da Xuxa, né? Dizem que ela Isso. assassinou 2 crianças. Isso, é. 2 crianças, não foi nenhuma, foi 2. Sim, dizem que a boneca da Xuxa ganhou vida e assassinou 2 crianças. Também teve uma que a minha avó acreditou nessa, que era de que tinha a gangue do palhaço, né? E eles colocavam droga dentro do Babalu, então não era pra crianças aceitarem Babalu. Minha avó, inclusive, proibiu minha mãe e meus tios de comprar Babalu no geral quando eles eram pequenos por causa disso. Meu Deus. Injetavam droga. E daí, há um tempo atrás, a gente tem uma amiga, a Buen Dia. Beijos, Buen. que tava comentando sobre o pai dela trabalhava num jornal, né? Num jornal. E disse que foi o pai dela que foi redator dessa Meu Deus. dessa notícia, né? Que deu a luz a essa insanidade das nossas vovós que viram isso e ficaram, meu Deus do céu, nossas crianças vão todas morrer com droga injetada nos babalus. Por causa dessa gangue de palhaço que andava numa Kombi, eu acho que era a história. Deus do céu. Dando babalu pras crianças com droga. Meu Deus. Sim. As ideias. Sim, falando, né, de Bueno, de seu ilustríssimo pai, também tem a história do bebê diabo do ABC, né? Por favor, conte a história do bebê diabo do ABC. Então, por favor. isso acho que foi no final da década de 70, se não me engano, 77, por aí. Que diz que, né, sempre tem um diz que... Dizem que foi avistado um bebê diabo que teria nascido no ABC Paulista e ele estava andando, fazendo terror pelos telhados do ABC. E daí, a partir dessa notícia, surgiram outras notícias, várias notícias do bebê diabo. Teve até uma que o bebê diabo morria e ressuscitava, sabe? Então, se você pesquisar na internet bebê diabo do ABC, você vai achar muita coisa incrível. Por favor, façam isso. Vale a pena. Sim. É incrível. É muito bom. É muito bom. Meu Deus. Quais outras coisas que a gente consegue pensar que eu consigo me lembrar? A Xuxa, né? Que os discos dela tu botava ao contrário e tocava coisa satânica. Sim. O que eu não sei, mas tocava. Tem uma dos Beatles assim também, porque dizem que se você tocar o White Album ao contrário também. Tem tipo Hail, Satan, algo assim. Meu Deus. Sim. Então, E é engraçado, porque sempre teve essa conexão com o diabo, coitado, né? Porque sempre é ele fazendo as coisas, nunca é o humano do mal fazendo coisa, né? Né? Sempre é o diabo.
Tanto é que teve movimentos ali na década de 70 querendo proibir a música rock, porque, meu Deus, levava as crianças pro demônio, não sei o quê. Principalmente os Beatles. Sim. As mães tinham uma coisa... elas fundaram até, não sei se teve aqui no Brasil, mas em outros países, como a Inglaterra e Estados Unidos, teve uma fundação das mães contra os Beatles. Mães católicas, mães cristãs, alguma coisa assim. Contra os Beatles, sabe? Meu Deus! Sim, e isso antes do John Lennon falar que eles eram mais famosos que Jesus. Depois disso, só piorou. Obviamente. Deus do céu, esse homem, ele piorou as coisas, Ele piorou a situação, dele. com certeza. Pelo amor de Deus. Pois é. O que mais que a gente pode comentar aqui de creepypasta? Tá, deixa eu pensar o que mais que eu consigo lembrar. Tem as histórias, né, que, tipo, vovós e vovôs contam, né? Porque, por exemplo, lá na minha cidade, não é bem uma creepypasta, mas podemos dizer que é uma creepypasta porque é lenda, né? E creepypasta nada mais do que uma lenda urbana, vamos ser sinceros, né? Sim. Que era do fato de que lobisomem, se você perguntar pros mais velhos, principalmente das áreas mais de interior, assim, né? Mais distantes do centro, todo mundo viu lobisomem. Sim. Minha avó, desculpa, teve um namorado uma vez que contou que quando ele era jovem, eles iam porque não podia, né, você dançar durante a quaresma. E eles fugiam da casa dos pais deles pra dançar, obviamente, né, eram jovens, queriam dançar. E diz ele que uma vez eles foram numa boate e eles viram um homem muito bonito, de terno branco, todo arrumado. E esse homem tava dançando com todas, assim. E quando ele foi sair, depois que ele foi olhar pros pés do homem, ele tinha casco. E daí dizem que era o diabo, né, seduzindo todo mundo na quaresma, que não era pra estar dançando na quaresma. Então tem essa também que eu lembro. Nossa! Sim. Essa foi legal, na verdade. Eu gostei dessa. Sim, essa é incrível. Eu lembro de lenda urbana, né? Uma coisa que sempre falam ali no litoral de Santa Catarina é que viram o boitatá, né? Todo Sim. mundo já viu o boitatá. Todo mundo já viu o boitatá. Todo o mundo. boitatá, pra quem não sabe, é uma cobra gigante que lança chamas. Sim, principalmente ali na área de Floripa. Na área de Floripa, inclusive, que é, pra quem não sabe, é conhecida como a Ilha da Magia, tem muita lenda urbana. Tem uma que eu gosto muito, porque assim, em volta da área ali da ilha, como que é o nome daquele bairro? Coqueiros, eu acho? Que é entre ali a ilha e o continente. E o continente, ali naquela barrinha do continente, é Coqueiros, se não me engano. Tem um monte de pedras, né? Porque são pedras naturais da separação do continente com a ilha. Dizem que tem uma placa bem grande lá quando você entra em Coqueiros, que a lenda é sobre a festa das bruxas. Que elas eram bruxas que protegiam a ilha e elas faziam várias festas até que um dia que elas foram amaldiçoadas e elas foram transformadas em pedras. Então elas estão lá petrificadas, um dia elas vão se libertar daquelas pedras, sabe? Nossa! Sim, é bem legal. E tem outras lendas, sabe? Porque não é à toa que Floripa é conhecida como a Ilha da Magia. Tem muita lenda urbana Tem lá. muita história urbana, muita de bruxa. história. É muito legal. Que as bruxas também saíam pra dançar nuas na lua cheia. Sim. E essas coisas assim. Nossa. Floripa certamente é uma cidade que, olha, incrível. Que é bem interessante. Sim, bem interessante. Pelo menos pra cá, mais pro interior de Santa Catarina, as pessoas falam bem mais de lobisomem, falam bem mais dessas coisas assim. Mas no interior de São Paulo também falam bastante de lobisomem. Sim. Principalmente onde tem canavial e essas coisas assim. Falam bastante disso. Falam bastante disso, sim. Também, o que mais que eu posso pensar? Tem uma lenda urbana, porque a minha bisa, ela tinha... Uma das minhas bisas, ela gostava bastante de assistir aquele programa do Gugu, sabe? E tinha, antigamente, acho que isso faz quase 20 anos, passava lenda urbana, né, no programa do Gugu. E tem uma que ficou muito comigo, que era de um cara que ele foi no cemitério, e daí ele viu, ele achou bonitas flores num túmulo, e ele levou essas flores do túmulo pra casa. E daí ele começou a receber um monte de ligação, e ele atendia, ninguém falava nada. E ele atendia, ninguém falava nada, até que um dia ele ouviu uma voz: "Devolva minhas flores!" E daí desligou. E daí, a partir disso, ele começou a ser assombrado por esse fantasma, até que ele foi lá e devolveu as flores pro túmulo. Eu tinha muito medo depois disso. Porque eu era pequenininha na época, e eu vi isso e fiquei, meu Deus do céu. E minha família sempre foi de muito ir no cemitério, né? Minhas bisas, principalmente, eu ia junto com elas. Inclusive, eu tinha uma bisa que ela ia em funerais por diversão. Eu acho isso incrível.
Sim. Meu Deus. Sim, incrível. E então o pessoal sempre ia muito em cemitério, eu ia junto e depois disso eu fiquei muito, meu Deus do céu. Mas tem que cuidar com essas coisas de levar sim. coisa de cemitério. Cemitério, sim. Tem que ser coisa assim que você sabe que não é de ninguém, que a pessoa Exato. não vai se importar, porque se tu levar coisa que é de túmulo novo, por exemplo, meu Deus, já era. Já era. Eu tenho muito, não é medo, mas é receio de cemitério em geral, assim, nesse quesito, porque minhas bisas, minhas avós sempre foram muito crentes, né? Então elas já passaram pra mim. Quando você entra no cemitério, você pede licença pro guardião, você entra, você toma cuidado onde você pisa, não pisa no túmulo, não senta no túmulo, não irrita, né? Não importuna os mortos. E quando você sair, você tem que bater seu pé pra não levar areia do cemitério, né, pra sua casa. Chega em casa, você coloca as roupas pra lavar. Então eu sempre tive essas crenças bem fortes comigo por causa das minhas bisas, sabe, que passaram isso. Sim. Então depois de ver essa lenda, eu fiquei muito, meu Deus, eu não vou nem encostar nada. Vai que o fantasma me segue pra casa porque eu achei a flor dele bonita, sabe? Meu Deus, não, isso... Sim. Criança é complicado. Teve uma vez também que eu perdi, acho que foi uma pulseira do cemitério. Era bem pequenininha. Depois de ver essa história, obviamente, eu não queria procurar a pulseira, porque vai que um fantasma achou minha pulseira, achou bonita, e eu levava pra casa e o fantasma ia junto. Meu Deus. Sim. Meu Deus, que pecado. Sim. É foda crescer criança de família espiritual, assim. Eu lembro de brincar no meio dos túmulos, né? Eu acho que eu já comentei isso, de brincar de pegar com a minha irmã nos túmulos. Eu não sei, eu acho que a gente pulou por cima dos túmulos, sabe? Então, tipo, provavelmente a gente irritou algumas pessoas lá. Mas a gente era criança, então, tipo... Não acho que tenha acontecido nada demais, porque eu tô aqui agora, né? Pois é, exato. É que você não pode, como digamos assim, conscientemente desrespeitar, né? Sim. Os seres que estão ali descansando. Então, por exemplo, eu acho incrível, porém não faria, porque eu acho desrespeitoso o fato da Mary Shelley ter perdido a virgindade dela no túmulo da mãe dela, né? Então, não, isso é outro nível. É outro nível de desrespeito. Nível, sim, incrível, mas não faria. Tem bastante gente que vai pra beber, né, no cemitério também. Já foi, pelo amor de Deus. Okay. Mas não em cima de túmulo. Assim, no cemitério em si, ok. Mas agora você sentar ali no túmulo da pessoa... Não, a gente sentou... que assim, isso em Blumenau, beijos Blumenau. Tem no cemitério municipal de Blumenau tem uma cruz gigante. E se você for por trás, tem uma escadinha e você consegue subir em cima dessa cruz. Uhum. A gente sentou ali em cima e ficou bebendo e conversando. Mas é porque não era o túmulo de ninguém. Sim. Né? É a cruz mestra. E dava pra ver a cidade, assim, era bonito. Incrível. Lá. Não que Blumenau seja bonito. Mentira, eu tô brincando. Blumenau é bonito. Beijos, Blumenau. Beijos, Blumenau. Não, mas é um cemitério legal lá. Sim. Você falou que é bem bonito o cemitério de Blumenau, né? O evangélico é bonito. Uhum. O cemitério municipal, que é esse que eu fui, não é tão bonito. Entendi. Mas é legal também. Sim. Enfim, um grande passatempo das pessoas de visitar cemitério. Sim. Mas pra mim é normal, assim, não é coisa de Halloween. Pra mim isso é coisa normal de ir sempre, né? Sim. Como eu comentei, minha família é bem espiritual, né? Bem ligada ao espiritual. Eu sempre fui em cemitério, eu gosto bastante de cemitério. A gente vai viajar para lugares, a gente passa no cemitério bonito, a gente geralmente para. A gente vai visitar. E meu pai já sabe, porque minha mãe também é assim. Ele não gosta muito, mas eu e minha mãe gostamos, então ele para. Vocês vão no cemitério, né? Sim. No Dia dos Pais, por exemplo, eu fui visitar meu avô no cemitério. Eu levei um poema que eu escrevi pra ele, li pra ele. Então eu tenho essa conexão forte com o cemitério desde sempre, sabe? Eu acho muito legal. Sim, eu não sei se eu tenho uma ligação assim, uau, assim, eu só é um lugar que eu gosto de ir, assim. Uhum. Não é uma coisa assim que eu acho muito, meu Deus, um cemitério, né? Uhum. É um lugar que eu gosto de ir porque é um lugar calmo, não tem pessoas vivas, mas é que é como a minha avó diz,
A gente tem que ter medo dos vivos, não dos mortos. Exato. Isso me lembrou que a gente foi... Eu tô visitando Sam, a cidade dele, né? E a gente foi um dia antes do Halloween, dia 30, no cemitério que tem aqui na cidade. E isso me lembrou uma coisa que a gente falou, né? Porque antes de finados, daí... Eu acho que foi você, né, que falou... Não, porque talvez lá tenha muita gente, né? Então eu falei assim... Viva, talvez não, né? Meu Deus. Eu acho que não viva. Foi um momento. Momentos. Enfim, me lembrou disso. Porque, de fato, tem gente, mas não vivas necessariamente. Sim. Foi um rolê. Foi um rolê. Foi bem interessante. A gente sentou lá na graminha, nos banquinhos também, e ficamos escutando música no cemitério, observando. Muito vibes. Porque o cemitério fica bem em cima de morro, então dava pra ver bastante coisa. Foi muito vibes. Então, a gente estamos aqui, então, falando sobre os mortos e falando de várias creepypastas e lendas urbanas e tal. Isso me lembrou uma lenda urbana, a última lenda urbana para fechar esse episódio, né? Em Blumenau existe uma lenda urbana que é, na verdade, uma lenda real, é uma coisa que realmente aconteceu, que é o fato de que existe um túnel que conecta o colégio, se eu não me engano, porque faz tempo que eu li sobre isso, que conecta o colégio que hoje em dia é o Bom Jesus com o teatro Municipal. Não, é o teatro Carlos Gomes. Uhum. E esse teatro foi financiado pelo partido nazista, né? Inclusive ele tem em cima o cap do Hitler, né? E esse túnel ele foi criado pelos nazistas por causa da Segunda Guerra, né? E antigamente diziam que era tipo onde os padres iam encontrar as gurias pra se pegar ou alguma coisa do tipo, mas na verdade eram os nazistas, né? Sim. Também, eu não sei se é verdade, se você pode confirmar pra mim, dizem que o teatro foi construído em direção à Alemanha, né? Sim. Então aí fica confirmado que ele foi construído em direção à Alemanha. Ele foi construído pra justamente Hitler chegar em Blumenau, tipo, pra visitar quando ele vencesse a guerra, né? Quando ele vencesse a guerra e visitar todas as colônias alemãs e coisa assim. Que lindo, né? Muito bonito. Muito bonita. Comentando sobre coisas reais também, que dizem que é creepypasta, né? Ou lendas urbanas, também tem o fato, né, de que muitos nazistas fugiram, né? Aqui pro sul de Santa Catarina e pra Argentina, né? Depois da Segunda Guerra. Sim. Então, inclusive Joseph Mengele, que ele se escondeu no interior de São Paulo. Pra quem não sabe, ele era o médico, né? Mão direita do Hitler. E ele fazia muitos experimentos humanos, né? Sim. Tanto é que na cidade onde ele mora, no Rio Grande do Sul, eu vi uma vez que ele fez tanto experimento nas pessoas que quase, 80% da população, se não me engano, nasceu gêmea. Porque ele colocou um gene diferenciado na população, porque ele fazia experimentos na cidade. Mas é uma cidade bem pequenininha do Rio Grande, agora não lembro o nome. Nossa. Sim. Pois é. A vida real é bem mais assustadora do que qualquer creepypasta. Com certeza, com certeza. Antes de a gente finalizar, eu gostaria só de fazer uma menção honrosa sobre as creepypastas. Não é creepypastas, as lendas urbanas, né? Que são tão famosas. Que é, por exemplo, Michael Jackson e Elvis Presley ainda estão vivos. Sim. E Michael Jackson está num terreiro na Bahia. Porque esses são clássicos. É clássico. É clássico. E até hoje, né? Tem muitas vozinhas que não acreditam que Elvis Presley morreu. E ficam, não, porque eu vi Elvis Presley. Ele estava vivo. Ele tá na Argentina. Ele tá na Argentina. Eu acho isso incrível. Eu também, meu Deus. É tudo. Enfim, a gente então vai finalizar o nosso episódio por aqui, eu acho. Sim, eu acho que sim. Então, foi muito bom compartilhar essas histórias com vocês, com a Lavi. Sim. Né? Fiquem atentos para os nossos próximos episódios. A gente vai começar, então,
a partir desse episódio a gente vai começar a postar sempre nos fins de semana, Sim. porque é mais conveniente para nós e também para vocês, né? Eu acho que para todo mundo é melhor no fim de semana, porque todo mundo tem mais tempo, né? Exato. Provavelmente no domingo, porque eu e Sam trabalhamos na semana inteira, basicamente. Então sábado vai ser o dia que Sam vai editar e vai mandar pra me colocar em vídeo e tal. Então a gente vai fazer isso e daí provavelmente vai ser postado nos domingos. Sim. Compartilhem, então, com os seus amigos, com sua família, com o crush, com o cachorro, com a vizinha, papagaio. Se o Michael Jackson estiver aí na sua casa, coloca pra ele escutar, sabe? Por que uma coisa que vocês podem fazer, mandem creepypastas para nós lermos também. Nós gostamos de ler dramaticamente. Mandem para o nosso e-mail, literalmente analisando podcast@gmail.com. A gente aceita cartinhas de amor, a gente aceita creepypastas, coisas estranhas que vocês experienciaram. A gente também aceita mensagem direta no Twitter também. Sim. Se você tivesse, por exemplo, uma notícia também, um recorte de jornal, que, sei lá, sua avó guardou, que aconteceu alguma coisa alguns anos atrás, que você acha curioso, manda pra gente também. A gente adoraria ler aqui no podcast. E a gente vai se ver no próximo episódio. Sim, até mais. Muito obrigada por escutar, muito obrigada por compartilhar, muito obrigada por estar aqui neste momento com a gente. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e mandar cartinha. E um beijo pra todos. Obrigada outra vez. Tchau. Tchau.